presidente Rodrigo Maia termina a sessão, os deputados finalizaram a votação deste projeto de auxílio emergencial aos estados e municípios, para que a União possa passar, portanto, diretamente aos estados e municípios recursos devido à queda de arrecadação do ICMS e do ISS, no caso o ISS dos municípios e o ICMS para os estados, por causa dessa questão da pandemia de coronavírus. E esses são os tributos que normalmente são as principais rendas dos estados e municípios, e aí, com a questão da paralisação e do isolamento social, os recursos dos municípios se reduzem também dos estados, e aí essa proposta ela prevê que os deputados devem, aliás, que a União deve, os deputados aprovaram, né, aqui o que a União deve fazer, portanto, para combater o coronavírus, passar esse valor nesses meses de abril até setembro, referente à comparação da arrecadação nos mesmos meses de 2019. Então, aquilo que foi arrecadado em 2019, de abril até setembro, vai ser parâmetro para que a União repasse aos municípios esse auxílio para que se combata a perda de arrecadação e que haja recursos para que municípios e estados possam, portanto, enfrentar o coronavírus. Houve algumas tentativas de modificação do texto, mas nenhuma delas prosperou. E agora a proposta vai para o Senado Federal e o Senado vai debater e deve votar. Se o Senado fizer alguma modificação, volta aqui para a Câmara para que os deputados voltem a apreciar. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, no Senado, os senadores estão votando, debatendo a proposta do orçamento de guerra, com algumas modificações. Teve algumas modificações, então é um substitutivo que o Senado faz à proposta aprovada pela Câmara dos Deputados. No Senado, quem relata essa proposta é Antônio Anastasia, senador do PSD de Minas Gerais. Se houver acordo em parte do texto que for aprovado, volta para a Câmara. Portanto, o que não for aprovado, pode ir para a sanção, aliás, para a sanção não, para a promulgação, que é uma proposta de emenda à Constituição. Então a gente vai acompanhando o que o Senado deve fazer. Isso faz tudo parte de ações do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, para enfrentar esse momento de crise que o Brasil enfrenta, que o mundo enfrenta e que requer ações emergenciais, às vezes ações que são, nesse caso, às vezes bem diferente, por exemplo, um orçamento à parte para uma questão específica, que é o caso do coronavírus. O orçamento normalmente trata de questões específicas da União, dos estados e dos municípios, mas nesse caso, por causa da situação do coronavírus, há um orçamento proposto aqui pela Câmara, que é o orçamento de guerra, proposta de emenda à Constituição, que o Senado analisa agora, que é para poder enfrentar essa situação do coronavírus e ter um orçamento exclusivo, também, inclusive, gerar segurança jurídica para que sejam implementadas as medidas sem haver, por exemplo, um perigo de que haja uma infração à lei de responsabilidade fiscal, enfim, as responsabilidades que o próprio governo tem para a aplicação do orçamento e cumprir tudo que é aprovado na lei orçamentária. Então, tendo esse orçamento à parte, na argumentação dos deputados e também dos senadores, isso vai facilitar o enfrentamento dessa crise. Bom, tudo isso e muito mais você acompanha nos nossos noticiários, pela Rádio Câmara, na TV Câmara e também na internet. A gente agradece a sua audiência, sabe que vale sempre a pena acompanhar, ainda mais nesse momento, né? Todos os projetos. Estava dizendo para você que nos acompanha na rádio, na TV, de um trabalho muito interessante que o pessoal da agência Câmara fez, que é listar um site específico, colocar num site específico tudo que foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, que foi enviado para sanção, também as coisas que o presidente, as propostas, as medidas provisórias que o presidente da República mandou para cá para enfrentar o coronavírus. Então, tudo isso você pode acompanhar no site Câmara Notícias. Você vai lá e procura então essa parte específica dos projetos que tratam de combate ao coronavírus. Você vai ter todos os detalhes, então é sempre bom acompanhar de pertinho isso. Muito obrigado por sua audiência, até a próxima amanhã, então na próxima sessão extraordinária, para você ficar por dentro de tudo que os deputados estão votando para enfrentar essa crise que o mundo passa neste momento.